2, capítulo 11 a 17. É deveres que ele está colocando, depois nós vamos comentar. A vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém? Irmãos, essas duas cartas foram escritas por quem? Olha aí no versículo 1 da primeira epístola de Paulo e na segunda epístola de Paulo. Por quem foi escrito? Olha lá. A primeira. Vou ler para vocês, porque eu não tenho microfone, porque eu gostaria que vocês participassem. Quem escreveu? Pedro. Quem era Pedro? Apóstolo de Jesus Cristo. Ele escreveu para quem? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, para a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. E a segunda carta, olha lá, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quem escreveu esta carta, as duas cartas, foi o apóstolo Pedro. Ele usa Pedro e na segunda ele usa Simão Pedro. Sabem por quê? Ah, tá bom. Ótimo, obrigado. Então, vou estar sempre atento, porque quem quiser ler, vai estar levantando e vai ler ali, sabe? Vai ser muito bom isso, é muito bom. Então, olha como que ele usou Pedro e depois na segunda, Simão Pedro. Por quê? Irmão, eu estou meio ruimzinho. Vamos abrir lá em Lucas, lá no capítulo 6. Nós vamos trabalhar muito com a Bíblia, viu, irmão? É que eu gosto, porque escola é assim. Nós não temos lousa, mas nós temos a Bíblia na mão para a gente manuseá-la. No capítulo 6. De 12 a 16. De 12 a 16. Deixa eu ver se eu abri certinho. Lucas, capítulo 6, de 12 a 16. O irmão gostaria de ler aqui na frente? Bem
Eu sei que tem um rapaz que ele é do tempo moderno, que ele participa, e é o nosso irmão Mário Sérgio. Do capítulo, então vamos lá, 6, do 12 aos 16. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Obrigada. Perceberam quem é esse Simão? E para ele ser escolhido, ele não foi escolhido de qualquer jeito. Veja bem, o que é que Jesus fez para poder escolher os seus apóstolos? Porque discípulos são alunos. Neste momento, vocês são alunos. Eu sou a professora, não é mesmo? Então, discípulo eram todos aqueles que estavam junto com Jesus. E ele precisava escolher apóstolos que fossem aprender o Evangelho para depois pregar o Evangelho. Entenderam? Então, Jesus, a primeira coisa que ele fez, antes de escolher os seus alunos, ele foi orar. Mas ele não orou um pouquinho, como nós estamos na torre, meia hora, que a gente fala meia hora para ficar orando, né? E lembro lá dos discípulos, quando Jesus estava orando, era o final da sua vida, eles dormiram. Quantas vezes que nós começamos a orar, né? Não terminamos nem o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu santificado e já foi embora, né? Já dormimos, né? Não é assim, Ana? Mas Jesus nos ensina que a gente tem que orar para qualquer coisa. E Jesus é Jesus, Ele é o Filho de Deus. Mas Ele está nos ensinando que nós temos que orar, sim. E Jesus orou. E a palavra do Senhor fala que Ele passou a noite orando a Deus. Olha, que coisa maravilhosa. A noite inteira. Se nós não aguentamos meia hora, imagine a noite inteira orando. É Jesus nos ensinando a orar. E ele passou a noite inteira para escolher os alunos. De todos aqueles alunos, ele escolheu o primeiro, Simão. Simão, olha lá, Simão, a quem ele acrescentou o nome de Pedro. Simão Pedro, então ele usou na carta lá, Pedro, e na segunda, Simão Pedro, porque esse título ele tinha recebido de Jesus Cristo. Então, ele foi o escolhido entre os 12 para ser apóstolo de Jesus, para acompanhar Jesus. E no capítulo 5, voltando um pouco para trás, nós vamos, esse aqui eu vou ler, porque eu vou estar também marchar, para o nosso tempo não estar muito avançado, não avançar rápido, né? No capítulo 5, na pesca maravilhosa. Então, lá eles foram escolhidos. E agora eu quero falar com vocês ainda sobre Simão Pedro, nesta pesca. Vocês vão observar que no versículo 1 e 2, então, capítulo 5, Lucas, todo mundo abriu? O versículo 1 e 2, Jesus está lá numa praia e os pescadores também, mas os pescadores estão sem Jesus. Olha, aconteceu que ao apertá-lo, ou apertar Jesus, a multidão apertou para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, aqueles não tinham nada com Jesus, perceberam? Os pescadores estavam sem Jesus. Jesus estava ali no lago e ele estava ali do outro lado, lavando os barcos, porque eles haviam chegado da pescaria. Depois, agora, vai outra situação com Jesus. Os pescadores estão com Jesus, estão junto com Jesus. Olha,
entrando em um dos barcos que eles já estavam lavando, que era o de Simão, perceberam? O barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Isso ele precisava ser, o barco tinha que ficar longe, porque com o vento não tinha microfone e o som ia até o fim, né? Então, Jesus estava sentado ali no barco do Simão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então aqui os pescadores estavam com Jesus. Ele usou o barco de Pedro, e Pedro foi, porque Pedro era mesmo aquele homem ou indivíduo ou pessoa que não deixa nada para trás, fala na hora, né? Tem muita gente que faz isso, né? E às vezes eu também faço, né? Responde. Então ele pegou o barco, né? Mas Jesus, nós pescamos a noite inteira, ficamos aqui e não pegamos nada. Mas porque o Senhor está falando, olha lá a sementinha já, né? Porque o Senhor está falando, eu vou fazer. Então até aqui os pescadores estavam com Jesus. Eles ainda não haviam aceito Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos como estes pescadores. Nós conhecemos Jesus, mas não estamos com Jesus na nossa vida. Então é assim que aquelas pessoas estavam, aqueles pescadores estavam ao lado de Jesus, ouvindo a palavra. Agora vai mudar. Vejam lá, no 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se. Eu pulei aqui, volte lá um pouquinho. Isto fazendo, apanharam grande, voltando aqui, quando eles voltaram da pesca, né? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então, os barcos voltaram cheios de peixes. Agora que é o importante, ó. Vendo isto, Simão Pedro, quando viu este milagre, porque eles não tinham pescado a noite inteira, e voltando, quando a ordem de Jesus, os barcos vieram carregados de peixes, né? E quando Simão Pedro viu, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha, ele reconhecendo o erro. E nós também precisamos fazer isto como fez Pedro, nos humilhar, porque nós somos pecadores. Então, continuando, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temos, doravante, disse Jesus a Simão, volto aí, não temas, doravante serás pescadores de homens. Olha a mudança. Então, eles estavam sem Jesus, eles estavam com Jesus, e agora eles são pescadores para Jesus. E que Simão disse, eu gosto muito de afirmar, porque nós vamos usar, Simão Pedro prostrou-se. E o convite que Jesus fez a Simão, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás
pescadores de homens. E o que eles fizeram? E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse é o Simão Pedro que escreveu, mas nós vamos orar. Puxa vida, esse é o Simão que estava lá pescando, né? Ele entendia muito de pesca, mas naquele momento ele ia ser discípulo só de Jesus, ele ia trabalhar somente para Jesus, ele iria pescar almas. Mas será que Simão Pedro tinha conhecimento para fazer tudo isto? Abram lá em Marcos 8, de 27 a 30. Marcos 8, de 27 a 30, nós vamos ver a confissão deste Simão Pedro. Então, todo mundo achou? Marcos 8, 27 a 30. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, Jesus fez a pergunta para os seus 12 discípulos: que dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, que dizeis quem eu sou? Respondeu. Quem respondeu? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Então foi Pedro que disse, e Jesus falou para ele, advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Perceberam como Pedro já vai estar crescendo diante de Jesus, mas ele é o sempre que fala, é o sempre que tem a primeira palavra. Em Atos, vamos lá para Atos 2, de 1 a 4, alguém gostaria de estar aí à frente falando, lendo Atos 2, de 1 a 4. Olha o irmão que quer vir aí à frente. 2, de 1 a 4. Você vai, Benedito, ler? Pensei que você vai ler? Então, vem que você foi indo para trás, você vem para frente. Atos 2, de 1 a 4. Pensei que você fosse ler Atos 2, de 1 a 4. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Obrigada. Então, esse foi o ponto importante, quando a descida do Espírito Santo, e eles falavam línguas diferentes, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E nós não vamos ler ali, mas tem em seguida o discurso de Pedro. O discurso de Pedro, e que com o seu discurso foram batizados 3.000 pessoas. Agora a gente fala assim, puxa, mas Pedro, esse Pedro lá, que era um pescador, agora pregando o evangelho e conseguindo 3.000 almas. Nós costumamos fazer isso com as pessoas, gente. A gente, quando vemos alguma, assim, ou temos o privilégio de ver alguém subir na vida, né?
existe alguma coisa no nosso coração, falar, mas esse aí não era aquele que fazia alguma coisa lá, tão simples, e hoje está aí como uma pessoa especial? Para Jesus Cristo aconteceu a mesma coisa, né? Jesus estava lá pregando na sua cidade e ninguém estava dando importância. Ele disse assim, é isso mesmo que acontece, ninguém dá valor para a pessoa da terra. Não vou mais pregar para aqui, vou para outro lugar. E com Pedro a gente até pensa a mesma coisa, mas aquele Pedro pescador, aquelas mãos tão rústicas, né, tão pesada, porque usava o remo, ele hoje era um pregador, hoje ele escreveu, vamos agora para as cartas, né? Escreveu 2 cartas, eu vou fazer uma visão panorâmica para vocês, nós vamos falar assim no todo, viu? Então, vamos lá para as cartas, mas este Pedro, este Simão Pedro, escreveu 2 cartas, olha como Pedro cresceu, não? Como ele foi capaz, mas ele ficou cheio do Espírito Santo. É assim conosco também. Se nós crescemos na nossa vida, porque nós confiamos no nosso Deus e Ele nos enche de sabedoria. A nossa sabedoria não vem só do homem, dos papéis, não. A sabedoria que nós temos, ela vem de Deus. E a gente tem que agradecer, porque nós temos aí advogados, médicos, professores, pessoas que limpam, pessoas que fazem ornamento, pessoas que trabalham em tantas coisas. Tudo isto vem do nosso Deus. Tem pessoas que cozinham muito bem, aquela comida suave, gostosa, não é, Marcelo? Que dedica o tempo para fazer aquela comida. Tudo isso é dom de Deus. Então, as cartas de Pedro, a primeira carta, de 1 a 5, tem um objetivo. O objetivo desta carta era fortalecer a fé daqueles irmãos que haviam conhecido Jesus Cristo, para os convertidos. Essa carta é para nós hoje. Ela é tão atual, porque nós precisamos ser fortalecidos na fé. E quando lemos esta carta, só tem deveres. Mas não era só dever para o passado, não. Ela é atualíssima, ela é atual. Ela é muito atual, ela serve para nós agora, porque ela lembra dos nossos direitos, porque nós somos cristãos, e nós temos que seguir os passos de Jesus. Então, o primeiro objetivo era isso, ele precisava fortalecer a fé. Mas aqui, quando nós lemos para onde ele estava, mandando esta carta, porque Pedro estava em Roma. E quando ele escreveu esta carta, ele compara Roma com a Babilônia, que a Babilônia tinha os deuses, era pagão, e ele estava vivendo em Roma a mesma coisa. E como haviam convertidos, haviam cristãos, lá na Ásia Menor, nas províncias de Ponto, de Galácia, de Capadócia, e de Bitínia, ele precisava mandar esta carta, para que eles não se desviassem, porque o paganismo, as ideias que vinham contra Jesus Cristo eram maiores, e ele precisava fortalecer a fé de cada um. E não é diferente hoje, irmãos, porque nós temos falsos mestres, a palavra do Senhor está tão banalizada, ninguém lê mais a palavra, os nossos direitos e deveres, principalmente os nossos deveres, estão esquecidos diante do nosso Deus. Como todos os irmãos precisam ler a palavra. Então, o primeiro objetivo é este, é fortalecer cada irmão. E vamos encontrar este objetivo, no capítulo 2. Vejam lá o capítulo 2, o verso 12.
este está o objetivo da carta, capítulo 2, verso 12. Vejam bem, qual é o objetivo? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Gentios é os não convertidos. Então, ele está dizendo que nós temos que ter um exemplo, ser um exemplo no nosso procedimento, no nosso falar, no nosso andar, em tudo, no meio dos não convertidos, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a palavra do Senhor está nos mostrando, Pedro está mostrando com o objetivo dessa carta, que o nosso procedimento no meio do povo, no meio onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa casa, nós temos que dar exemplo, mesmo que as pessoas estejam falando, mas nós temos que mostrar que nós somos cristãos. É este o objetivo da carta de Pedro. É esse o nosso dever. É isto que nós precisamos caminhar. Tem alguém com uma outra tradução dessa? A minha é do João Ferreira. Alguém tem a nova? Quer ler, Marcelo? Faz um favor. A nova, então vamos ver a outra tradução com este objetivo. Continuando ainda no capítulo 2. Ele é maior para você erguer, né? É o 12, né? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Vamos repetir? Vai repetir devagarzinho para vocês verem como que é a tradução. E é esse o objetivo de fortalecer a fé. Vamos lá. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Pode parar. Pode parar um pouquinho. Tem o nosso viver no meio dos gentios, dos não convertidos, né? Naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Muito obrigada. É isso aí, o nosso procedimento. É essa tradução que é mais fácil para a gente entender. É o nosso viver, para nós estarmos mostrando que nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Aí é o nosso cuidado. Alguém quer acrescentar alguma coisa? É o nosso cuidado no falar, né? Nós, cristãos, não podemos usar os nomes feios que as pessoas usam, né, por qualquer coisa. Ao tratar o irmão, trata de uma maneira ofensiva. Então, esse objetivo é o nosso procedimento, é o nosso viver no dia a dia. Lembrando que Pedro estava falando lá, mas está falando hoje para nós. E ainda ele deixa na sua carta, nessa visão panorâmica que nós vamos fazer, a nossa identidade. Nós não deveríamos usar a carteirinha de onde tem o nosso RG, o nosso CPF, não. Nós deveríamos plastificar a nossa identidade. Ainda na carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 9 e o 10. Quem quer ler? 1 Pedro, ainda, capítulo 2, verso 9 e 10. É a nossa identidade. Vem? O Marcelo, ele vai ler na outra tradução e depois o Mário vai ler na tradução do João Ferreira, né? A sua é? Ótimo. Depois eu leio o João Ferreira. Vamos lá. Essa é a nossa identidade, que nós devemos ter no nosso RG. Pode ler. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa é a nossa identidade, nós somos povo escolhido de Deus, né? E nós temos que ter o nosso RG. Vamos ver essa tradução da NVI? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém. Então, na sua carteirinha de RG, você vai colocar: sou raça eleita. O seu CPF não é seu número, mas é a raça eleita. Sacerdócio real, né? Seu RG, seu CPF, você é uma pessoa santa, é um povo, você tem de propriedade, não é do governo, você é propriedade exclusiva de Deus. Então, tem lá quem fez o seu CPF, você é exclusivo de Deus. Olha que identidade linda, não? Raça eleita, nação santa e propriedade exclusiva. Imagina, eu sou propriedade exclusiva de Deus, você é igual, você também é. Eu não sou mais do que você, nem você é mais do que eu. Eu sou propriedade, você é propriedade exclusiva de Deus. Que orgulho que a gente tem que ter, não é mesmo? Quando a gente pega esse RG e fala: eu sou exclusivo de Deus, eu sou propriedade, eu sou uma pessoa escolhida por Deus, porque Deus teve misericórdia de nós. Não é lindo essa visão? É isso que o Pedro estava falando para o povo lá. Era isso que Pedro estava querendo fortalecer o coração, e quer fortalecer o nosso coração. E a segunda carta, o objetivo da segunda carta de Pedro, então, dois problemas que tinham lá. Dois problemas. Primeiro, era sobre deixa eu voltar aqui. O primeiro eram os falsos mestres. O primeiro objetivo era cuidar para que aquelas pessoas mudasse a sua opinião. Eram os falsos mestres que podiam atrapalhar o fortalecimento. Então, Pedro bateu forte, vamos usar a expressão, falou em cima daqueles falsos mestres, alertando. Então, o objetivo era alertar os convertidos dos perigos dos falsos mestres. Esse foi o primeiro objetivo desta segunda carta. E o segundo objetivo foi também ensinar, porque aquele povo estava preocupado com a demora da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os dois objetivos da segunda carta foram esses. Era o perigo dos falsos mestres e a preocupação que eles tinham com a volta, com a demora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo está demorando muito? Então, nós temos que nos preparar, porque os falsos mestres falam que ele vem daqui, era para vir no milênio, né? Não veio, era para vir não sei quando, Não, ele não tem nada disso, nós temos que estar preparados, porque ele virá quando nós nem estivermos pensando. Por isso que eu tenho que estar preparados, por isso que eu tenho que estar fortalecido na minha fé, porque Jesus vai voltar. E o objetivo dessa segunda carta era para alertar que os falsos mestres estavam falando coisas erradas. Mas Jesus, se ele está demorando, o problema não é nosso, não é?
Ele vai vir quando Ele quer, porque nem Jesus sabia quando o Pai iria mandá-lo. Todo mundo está curioso, mas é para que a gente esteja preparado, não é? Nós nos preparamos para a festa, nós nos preparamos para tanta coisa, e nunca nos preparamos para a vinda de Jesus. E se Ele chegar agora? Nós vamos falar, nossa, a minha casa, né? Por isso, quando aqueles irmãos foram, aqueles subiram, 2 que subiram, não me lembro o nome deles, e que estava lá no inferno, e falou, deixa alguém, manda alguém falar para os meus irmãos ou meus filhos, né? Conhecerem e aceitarem Jesus Cristo. Por isso tem aqui na terra gente para falar, para converter e para conhecer a palavra. E nós temos que estar aí preparados, que Jesus pode voltar. Que bom, aleluia, Ele precisa voltar mesmo. Ele precisa nos levar para junto da mansão celestial. E a palavra diz, na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, né? Vou preparar um lugar para cada um de nós, mas se nós estivermos preparados, né? E voltando para a carta de Pedro, nós vamos lá agora. Essa carta é uma carta bem simples, é uma carta prática, é uma carta cheia de exemplos para a nossa vida. E agora, já que nós ouvimos tudo, palavras que fomos evangelizados, exemplo de Jesus Cristo, no capítulo 1, do verso 21, versos 21 a 25, a santidade do amor. Olha, primeiro eu começo lá em cima. Eu li logo no começo a santidade na vida. Não, eu não li santidade na vida. Eu li capítulo 2, de 11 a 27, os deveres sociais, né? Mas, para a gente começar a santidade na vida, que é muito importante, eu só vou ler o versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se nós esperamos Jesus Cristo, se Ele virá nos buscar, a palavra do Senhor diz assim, né? O finzinho, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra, né? Então, nós temos que ser obedientes. E eu quero ler a santidade do amor, porque tudo vai completando o fortalecimento da nossa fé. Antes, para a gente continuar, eu gostaria que vocês olhassem aí, como que nós precisamos ler esta carta, porque não vai ter tempo da gente ler tudo. A vida exemplar cristã, os deveres para com os não crentes, depois em deveres com os que prestam o serviço, depois deveres com os casados. Veja, casados também têm uma vida exemplar cristã. Deveres dos casados, os casados aí, leia o capítulo 3, de 1 a 7, porque são deveres que Pedro está mostrando. Leia junto com o esposo, para que vocês possam ver qual é a sua vida exemplar entre marido e mulher. Depois vem a vida exemplar do amor fraternal. Depois vem a prática do bem. E depois alguns deveres para os crentes. Então, essa carta é recheada de deveres para conosco, para a nossa vida, para com Deus e para com os que estão ao nosso redor. Voltando lá no capítulo 1, do versículo 22 a 25, eu vou ler a santidade no amor.
o amor, né? Nós escutamos sempre que o amor está esfriando, mas Pedro está falando aqui: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai de coração uns outros ardentemente. É amor, não? Olha como que ele fala do amor. Não é um amor fingido. Ai, como você é bonzinho. E por detrás eu acabo falando coisas que desabonam, né? Mas não é esse amor que tem que estar no nosso coração. Jesus Cristo olhou para os mais humildes e estendeu a mão. É esse amor, é o amor. Ai, minha filha, aquele amor que vem de dentro. É isso que Pedro quer. Gente, chega de fingimento. Vamos amar uns aos outros. Amar de coração. Olha, amar de coração, não só de boca. De boca é fácil falar, né? Ah, eu amo você. Né? Um amor de respeito, um amor mútuo. Mas acabo de falar que eu amo, já estou brigando. Nem casa, né? Os nossos filhos, o marido, né? Eu amo você. Mas por que você fez isso? Na mesma hora, a gente já tem aquele ímpeto. É isso que Pedro está falando. É o amor que vem do coração, não o amor de boca, porque o amor de coração é um amor suave, é um amor gostoso, é um amor que inunda, que mostra o amor de Jesus Cristo. Então, amai-vos uns aos outros. Ele ainda fala ardentemente. Será que é fácil? É fácil? É fácil dizer de boca. Né? Mas do coração, é isso que Pedro quer. Ele não quer o amor da boca, mas é o amor do coração. E nós temos que praticar. Lógico que nós somos pecadores, nós não vamos virar santo, mas nós temos que temos que melhorar, né? Temos que, puxa, desculpa, existe a palavra desculpa. Hoje acabou, gente. Você passa e sente um empurrão. Você nem sabe quem te empurrou, a pessoa nem olha para pedir desculpa. E o pobre do idoso, então? Não é? Às vezes está carregando uma coisa pesada. Ninguém ajuda, ninguém mostra amor aos cadeirantes. Não precisa ser só eles. Na nossa casa mesmo, né? Mostra amor. Por isso que tem aquele hino que eu gosto muito. Mostra amor para o vizinho, mostra amor para todo mundo. Este hino devia ser cantado sempre na igreja. Mostra amor, mostra esse amor que vem do íntimo. E Pedro está falando isso. Continuando. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, semente que estraga, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é permanente. Por isso que a nossa Bíblia é viva. É hoje, é atual. Não é um livro, como eles dizem, é um livro ultrapassado. Também não gosto quando as pessoas têm lá, vamos usar a Constituição, né? Mas eles costumam falar, a Constituição é a Bíblia do país. Não, a nossa Bíblia é Bíblia. A Constituição, ou outro estatuto, ou outra coisa, é outra coisa. Mas a Bíblia, a nossa Bíblia é viva. Ela nos ensina, ela não tem emenda nenhuma, não tem nada de complemento, porque ela é atual. É esta nossa Bíblia. E Pedro é como fosse o nosso, vamos pensar que a gente trabalha em alguma empresa, ou funcionário público, de repente manda uma circular lá, o chefe manda uma circular. Qual é a circular? É por ordem, né? Uma ordem a ser cumprida. Aqui são circulares de Pedro, que é para nós cumprirmos. Há tantas circulares aqui. E uma circular que ele está mandando para nós é do amor.
Ame, ame. Depois, então nós vamos ter essa palavra incorruptível, ela tem que ser permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Quer dizer, nós somos isso aqui, né? Nós vivemos, estamos muito bem, começamos a murchar e morremos. Mas a palavra do Senhor, olha aí, falem comigo, a palavra do Senhor permanece, falem, gente, permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Que maravilha, não? Ninguém pode mudar a palavra do Senhor. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizado. Então, se você conhece a palavra, se você aceitou Jesus Cristo, porque você leu a palavra e você foi evangelizado. Amém? Continuando ainda, vamos ver outra circular que ele está mandando para nós. Vamos ver os nossos deveres. A circular número 4, capítulo 4. De 7 a 11. Esta circular está dando os deveres nossos. Na sua Bíblia, Mário Sérgio, venha ler. Tirar o microfone? Não, está aqui embaixo. Os nossos deveres, ele vai ler na linguagem de hoje, bem fácil. Quais são os nossos deveres? E que circular que está mandando? 7, isto. Você até grifou aí, né? Mário Sérgio é um jovem que estuda muito a Bíblia, viu, gente? Quem não conhece esse rapaz, ele sabe mais do que, não é? Mas ele é um Pedrinho. Vamos lá. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertos. Dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Mário Sérgio, um pouquinho aí, acompanhe só o 11, tudo ali falou, mas o 11 completa para nós o cuidado que nós devemos ter. Leia o 11, por favor, bem devagarzinho, para que a gente possa tomar consciência, vai. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Para um pouquinho. Repita outra vez. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Olha, se você fala, você vai falar como você está transmitindo a palavra de Deus. É muito sério isso. Porque eu tenho que falar somente aquilo que está na palavra de Deus. Continua. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Pode parar. Às vezes a gente serve e fala assim, eu ajudei aquele lá, não é mesmo? Ele nem reconheceu. Quantas vezes a gente fala, eu ajudei, o que ele está fazendo para mim, né? Mas, se alguém serve, o que fala? Faça com a força que Deus provê. Faça aquilo que Deus quer, que está no seu coração. Não preciso ficar anunciando. Continue. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigada. Que lindo, não é mesmo? Que deveres, que coisa maravilhosa, que dever que nós temos que ter um com os outros. E é isso que eu tenho que glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E também ele nos mostra que a gente não tem que ser aquele crente que reclama só, não é?
nós temos em tudo dar graças ao nosso Deus. E ainda tenho alguns minutos, acho que temos alguns conselhos no capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos só rapidinho chegar na carta, porque essa visão rápida. O capítulo 5, de 5 a 11, seria muito comprido para a gente ler, mas eu vou ler, nós vamos ler os 5, não, vai ter que ler até o 11 mesmo, daí a gente não para. Ela vai tirar uma foto, a gente falando, fica muito feio. Mais uma vez, na NVI, eu faço troca. Vamos lá, esses são os conselhos que ele está dando, a bênção final. Eu não vou interferir o nosso irmão, vocês vão estar assimilando o que ele fala por causa do nosso tempo. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. Obrigada. Perceberam? Esses deveres eu não vou voltar. Agora vamos rapidinho, essa visão panorâmica que eu estou dando. Na carta de 2 Pedro, nós vamos ver Pedro apontando os motivos por que ele escreveu essa carta. 2 Pedro, capítulo 1, de versos 12 a 15. Eu vou ler para vocês aqui, agora na minha versão, na versão do João Ferreira de Almeida. Então, diz assim, o apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmada. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Que lindo! Pedro, ele vai morrer, ele morre como nós vamos morrer, mas enquanto ele estiver aqui, ele vai continuar falando. Enquanto nós estivermos neste tabernáculo, nós estivermos no nosso corpo, nós devemos estar falando. E ele fala assim, que vai ser lembrado. Eu acho muito bonito isso. E depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. É que essas palavras eu quero encerrar o nosso estudo hoje, lembrando que Pedro, ele já estava sabendo da sua morte. Nós não temos nada assim contando, ou em livros, como foi a morte dele, mas foi uma morte terrível. Mas ele morreu por causa do Evangelho. Mas o que ele deixa, ele vai partir, mas ele deixou a lembrança, deixou estas 2 cartas para sermos lidas hoje e continuamente. Amém?
E eu gostaria que os irmãos voltassem lá para nós lermos o nosso versículo. Quem tem a Bíblia traduzida por João Ferreira, vai estar lendo uma vez. Quem tem, nós vamos repetir várias vezes quando ele chamar o nosso versículo. Quem tem a João Ferreira Silveira? O Silveira não, João Ferreira era o outro, que era o nosso ex-prefeito aqui. É o João Ferreira de Almeida. Quem tem o João Ferreira de Almeida, levante a mão para eu saber quantos tem. Ótimo. E quem tem a outra tradução? Qual a outra tradução que vocês têm? Tem acho que só. Oi? A sua é a Nova Versão Internacional. A gente costuma falar Nova VI, eu até faço trocadilho. É a Nova Versão Internacional. Vamos lá? O 1 Pedro 4, o versículo 11. Vamos repetir, quem tem a versão do João Ferreira. Vamos lá. Se alguém fale de acordo... Vamos comigo? Vamos lá? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É assim a de vocês? Muito bem. Agora, quem tem a outra tradução, quem mais? Qual que é a sua, Lu? Acompanha a nossa ou não? Sei. A do Mário Sérgio que é diferente mesmo, né? Mais ainda. Isto. E daí o Mário Sérgio lê sozinho. Tá bom? Nós lemos essa, que nós lemos juntos, se alguém tem alguma palavrinha, e depois o Mário Sérgio lê na chamada, tá bom? Irmãos, foi muito bom estar com vocês esta manhã, lendo o nosso apóstolo Pedro, né? Muito bom estudarmos, e que vocês possam ler as duas cartas que ele nos recomenda para hoje, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que nós tenhamos um bom domingo, para que à noite a gente esteja presente no culto. Eu passo para o nosso